Você sabia que todos nós somos capazes de aprender qualquer coisa? É isso mesmo. E na aula de hoje nós vamos falar sobre um coração ensinável. Por isso eu quero te convidar. Venha fazer parte conosco deste tema. Vamos aprender como ter um caráter ensinável em Deus. Quero ler com você o que diz Hebreus 12, versículo 11. Assim diz a palavra. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Palavra do Senhor. Esse texto, ele é rico em seus detalhes, quando ele mostra que um coração ensinável, ele também está suscetível a erros. Mas que mesmo assim, quando o Senhor nos corrige, isso não é para mal, é para o nosso próprio bem. E lá na frente, nós vamos aprender com este erro. Nós vamos ver que esta correção foi benéfica para as nossas vidas. Antes de dar continuidade ao tema de um coração ensinável, eu quero compartilhar com você sobre a pirâmide da aprendizagem. Dá uma olhadinha nessa imagem, vamos comentar ela. Bem, a pirâmide de aprendizagem diz que 10% nós aprendemos quando lemos, 20% quando ouvimos, 30% quando vemos. Esse número já vai para 50% quando nós podemos ver e ouvir ao mesmo tempo. 70% quando nós discutimos com as pessoas, nós conversamos, perguntamos. 80% quando fazemos uma junção entre escrever, interpretar, expressar, se comunicar, demonstrar e, acredite, chegamos a 95% quando podemos resumir, definir, elaborar e ilustrar. Isso demonstra que todos nós, como seres humanos, podemos sim aprender e que nunca é tarde para isso. E como diz a palavra que lemos, se porventura a gente se equivocar no caminho, o nosso Deus de uma maneira muito bondosa nos corrige e produz para nós resposta de vida. Então eu quero te falar neste primeiro tempo que o coração ensinável, ele precisa ter disposição para aprender. Nós precisamos primeiro deixar as desculpas, deixar as barreiras e estar predispostos a aprender. Sabendo que o caminho da aprendizagem, ele não é fácil, ele não é rápido, é uma construção cotidiana. É um pouquinho a cada dia, é um tijolo por vez nesta construção. Mas que sim, nós podemos chegar a um resultado satisfatório. Que sim, você pode alcançar o seu objetivo. E isso vai muito além do que simplesmente aprender, por exemplo, uma nova canção ou um instrumento. Você pode aprender um novo idioma, você pode aprender uma profissão. Nenhum de nós nascemos sabendo nada, não é verdade? A gente vai descobrindo com a vida como fazer tal coisa, como se portar com tal situação e até mesmo os sentimentos que nós temos. Mas eu quero te falar que isso não acontece somente na infância. Você e eu estamos programados para ser eternos aprendizes. E por que eu digo isso para você? Porque nós somos discípulos de Cristo. Discípulo é aprendiz. Discípulo é aquele que aprende do seu mestre. O Senhor está disponível para nos ensinar todos os dias. O que depende, na verdade, é a nossa predisposição em estar suscetível ao ensinamento. A nossa predisposição em disponibilizar tempo, em estar descuidados do orgulho, do preconceito e ter a humildade, escute essa, a humildade para entender o processo de aprendizagem, que às vezes vai requerer de nós um pouco mais de exercício, um pouco mais de concentração, romper alguns limites, mas que sim, no final, produzirá para as nossas vidas um resultado satisfatório. Então, meu irmão e minha irmã, você precisa se desprender dos preconceitos, do orgulho,
do pensamento limitante de que não é possível, de que já não existe a capacidade de que você aprenda algo novo. E ter um coração humilde e pronto a ser ensinado. E deixe que o Espírito Santo de Deus te surpreenda neste tempo, amém? Eu quero te dar um exemplo bíblico de um coração ensinável. 1 Reis 3:7 diz assim: Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu, ainda menino, não sei como falar, nem como agir. Passagem que fala sobre o reinado de Salomão. Uma pequena curiosidade, talvez, Salomão, quando assumiu o reinado de seu pai, ou a sucessão, ele tinha por volta de 20 anos, algo um pouco mais do que isso. E bem, nós estamos falando de Davi, o grande rei da história, que derrotou Golias, que fez proezas, que resgatou a Arca da Aliança. Assumir o lugar deste homem, que tão jovem enfrentou um urso e um leão, derrotou um gigante, não deveria ser tarefa fácil. E Salomão, tomado pela humildade, reconhece diante de Deus que ele não passava de uma criança, que era preciso um coração ensinável, que era preciso aprender com o próprio Deus como lidar e como liderar o povo de Israel. Você bem conhece a história. Salomão se torna o rei mais sábio, mais rico de toda a Israel, de toda a história dos reis de Israel. Escreveu poemas, escreveu provérbios e foi achado pelo Senhor, porque antes de tudo isso, ele se colocou à disposição em aprender. O que nós vemos aqui não é um exemplo de fraqueza, não é um exemplo de limitação, mas o que nós vemos aqui é alguém que reconhece que necessita da ajuda divina para seguir adiante. E a resposta, o resultado, ele é maravilhoso, ele é satisfatório. Nós vemos um Salomão cheio de sabedoria e o Senhor se agradou tanto do pedido do seu coração, que a palavra diz que Deus acabou agregando outras coisas, como riqueza, poder, território. Aquele homem que teve o coração de servo suficiente para reconhecer a majestade do verdadeiro rei, que era o nosso Senhor. Por isso, meu irmão, não tenha vergonha de pedir ajuda, ou não se sinta menor porque talvez você não sabe lidar com um assunto ou outro, não sabe discutir. Aqui eu faço uma pausa para dizer sobre a era da tecnologia. Muita gente ainda não sabe manusear os aparelhos eletrônicos, mas isso não deve ser motivo de vergonha, deve ser um motivo para que você se esforce em aprender. Como a gente viu, o Senhor neste momento abençoou Salomão de maneira material também. Não somente com a sabedoria para governar, mas com riquezas materiais, com o poder diante dos outros reinos. O Senhor pode te abençoar naquilo que você necessita. Talvez você precisa de uma ajuda para uma prova, talvez você precisa se capacitar, uma reciclagem no seu trabalho, ou até mesmo lidar com as novidades do dia a dia que surgem. Não se limite com o pensamento de que você não é capaz, ou não se permita ser envergonhado porque todo mundo já sabe e você não. Todos nós temos um tempo pré-determinado e você pode caminhar e aprender no seu momento. Isso não é fraqueza, isso não é problema. Você pode aprender no seu momento. O que você não pode fazer é se limitar em aprender. O Senhor busca corações humildes como o do rei Salomão, que estejam disponíveis a serem ensinados pelo Senhor. Se o teu Deus e o teu Pai é dono de todo conhecimento, de toda sabedoria, isso não é tão difícil para Ele te ensinar a saber manusear um aparelho, a te ajudar a memorizar o conteúdo para uma prova ou qualquer outra coisa, a moldar o teu caráter. Isso para o Senhor não é difícil. Nós precisamos entender que como filhos do Senhor, nós somos eternos alunos que estão em busca do conhecimento divino, que estão em busca de aprender algo mais com o Senhor. Então, para seguir a Jesus, nós precisamos entender que é necessário, de todas as coisas,
a aprender. Ele é o nosso mestre, é o que ele fazia com seus discípulos, com aqueles que o seguiam. Jesus nunca os colocou numa sala de aula, nunca colocou um quadro negro e carteiras para que eles possam estudar e aprender as lições, os versículos de cor, mas no próprio cotidiano, ao curar pessoas, ao fazer milagres, ao contar parábolas, Jesus dava uma aula para aqueles que entendiam esse mistério. Jesus fazia com que eles vissem na prática que eles poderiam também repetir e fazer até coisas maiores, como a palavra vai dizer. Por isso, caminhe com o Senhor, esteja próximo, traga o Senhor para a sua vida, familiaridade, para que você possa também aprender no teu cotidiano, na prática com o Senhor, como lidar com estas coisas. Com Salomão não foi diferente, não houve intensivão, não houve curso online, mas houve uma vivência, uma caminhada de aprendizagem, uma intimidade entre mestre e aprendiz. E com você não será diferente. Se aproxime do Senhor e Ele vai liberar sobre ti virtude e você aprenderá do seu Espírito Santo. O terceiro ponto da nossa aula hoje diz que é preciso uma mente renovada para um coração ensinável. E Romanos 12, 2, uma passagem muito conhecida, fala claramente sobre este assunto. Vamos ler? Assim diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No hebraico, a palavra coração significa mente, compreensão, ouvir e obedecer. Foi exatamente o que Salomão pediu a Deus. Ele pediu uma sabedoria que fosse capaz de ouvir e obedecer ao Senhor. E nós precisamos aprender com isso. Não podemos nos encher de arrogância ou prepotência, porque talvez sabemos um pouco mais, ou temos uma facilidade, uma predisposição em aprender. Mas a nossa aprendizagem ela precisa ser regada pela obediência. Somente assim nós vamos conhecer, como diz o texto, a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Com certeza você conhece pessoas que conseguiram com muito esforço, com muito sacrifício, alcançar níveis altos na vida, uma vida econômica instável, um negócio, né, ter bens. E às vezes nós vemos que do dia para a noite essas pessoas perdem tudo. Se tornam pessoas até miseráveis muitas vezes, realmente sem ter aquela famosa frase, onde cair morto. E por que será que isso acontece? Porque a gente atropeça nesta fala, onde nos ensoberbecemos ou nos engrandecemos, porque alcançamos algo mais, porque nos diferenciamos, nos destacamos sobre as demais pessoas. Não podemos ser assim. Devemos ter um coração, uma mente ensinável, que ouve e obedece em todo o tempo, seja no primeiro ou no último estágio, seja quando ainda não temos nada ou já somos aquele que tem tudo. Precisamos ter humildade no nosso coração. O coração ensinável, a primeira coisa que ele entende, grava esta frase, é que ele reconhece que não consegue aprender nada sozinho. Um caráter ensinável entende que sozinho ele não aprende nada. Tudo vem de Deus, tudo é dom do Senhor. E Ele nos permite alcançar outros níveis, avançar nas coisas, pela sua infinita graça e misericórdia. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós possamos ter a humildade de reconhecer que tudo vem dele e tudo é por ele. Não fazendo diferenciação, ou não menosprezando os outros porque talvez não alcançaram o que nós alcançamos. Se você chegou onde você chegou, aleluia, glória a Deus. Foi um coração ensinável e a graça do Senhor que te permitiram alcançar este lugar. Mas nunca, escute bem, nunca você foi posto neste lugar para fazer menos caso das demais pessoas.
para diminuir o teu próximo. Talvez ao contrário, você foi posta neste lugar para ajudar o caído, para levantar o necessitado. Às vezes, é esse o teu papel, a tua missão. Então, cumpra este propósito. Entenda que você precisa renovar a tua mente, entendendo que nada vem de nós mesmos, que nós mesmos não podemos nada, mas que tudo vem do Senhor. É a sua graça que nos presenteia. Talvez um estudo universitário, 1, 2, 3 diplomas, uma viagem ao exterior, um novo idioma, tudo isso é graça de Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos usá-lo para ajudar, para amar ao próximo. Afinal de contas, foi esse o novo mandamento que Cristo deixou, que amemos uns aos outros como Ele nos amou. Então, para todas as coisas, as ferramentas das quais você é munido, as coisas pelas quais o Senhor te permite alcançar, é para o bem-estar do outro, é para ajudar o outro, é para fazer a obra de Deus. Entenda isso, renove a tua mente no Senhor e seja abençoado em nome de Jesus. Eu quero concluir esta aula falando com você sobre o romper das nossas próprias barreiras. Talvez você não seja a pessoa que chegou lá no topo. Justamente ao contrário, você seja a pessoa que está lá embaixo e que acredita que jamais alcançará o topo. Eu quero falar para você neste dia que nós precisamos romper as barreiras do nosso coração. Às vezes o teu coração foi preenchido durante toda a vida por palavras, por situações que fizeram você achar que nunca seria capaz, que nunca poderia alcançar. Feridas, pessoas, situações que fizeram com que o seu coração se fechasse. E aí um dia você teve um encontro com Deus. Talvez há 10 anos atrás, há 1 ano, há poucos meses. Mas eu quero te dizer que desde este momento o Senhor vem derramando sobre ti uma nova unção. Pelas pregações, pelas palavras ministradas, pelos louvores, pelas classes de escola dominical, a fonte inesgotável segue a jorrar. E às vezes nós temos a sensação de que nada muda nas nossas vidas, que tudo continua igual. Mas por que será? Porque este coração está fechado e cheio de coisas que não deveriam ocupar lugar. E quando o nosso coração está cheio, é como um recipiente, não há como colocar algo novo. Se ele está cheio e fechado, nada novo, nada diferente pode entrar. Por isso, eu quero te convidar nesta manhã de domingo a romper as tuas barreiras. Os medos, achismos, os pensamentos de que é menor, de se diminuir e permitir que o vinho novo do Senhor entre na sua vida, que Ele possa vir trazer sobre ti novos pensamentos, renovar a tua mente, o teu coração, te ensinar coisas maiores e mais profundas. Permita-se ser submergido no mar do Senhor, nesse mar de graça, nesse mar de amor, de paternidade. Jogue por terra todas as barreiras que te impedem de avançar com Deus. Jogue por terra todos esses pensamentos que talvez o inimigo lance de que você não é capaz. Eu quero dizer para você, você sim é capaz. O Senhor te chamou, te escolheu, morreu numa cruz por você. Você tem valor e você pode sim aprender com aquele que é manso e humilde de coração. Nesta hora, eu quero orar com você, amém? Senhor, nesta manhã nós queremos louvar, bendizer o teu nome. A ti que é o Deus, dono da criação, nosso Deus, nosso Pai, nosso Mestre. Senhor, em nome de Jesus, neste tempo nós queremos te pedir, ensina-nos a ter um coração humilde, ensina-nos a ser teus aprendizes, teus discípulos verdadeiramente. Queremos, Senhor, ter o nosso coração moldado em ti. Pai, em nome de Jesus, joga por terra toda barreira de medo, toda barreira de incapacidade ou de qualquer palavra lançada sobre nós. E traga sobre os teus filhos e filhas a ousadia, Senhor, para aprender mais de ti, Senhor. A vontade, a fome e a sede de te conhecer e prosseguir em te conhecer.
Pai, em nome de Jesus, que assim como Salomão que reconheceu que não passava de uma criança, nós reconhecemos diante de Ti, Pai, que ainda nos falta muito para amadurecer, mas contigo podemos romper, contigo podemos avançar. E, Senhor, colocamos a nossa esperança em Ti. Venha ser o nosso mestre, o nosso discipulador. E nós queremos ser, Senhor, os Teus discípulos, servos fiéis, que ouvem e obedecem à voz do bom pastor. Esteja conosco. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada aluno da escola dominical. Que a cada dia possamos crescer juntos em graça e sabedoria diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa encontrar um coração ensinável e que você possa colher frutos da obediência ao ouvir a voz de Deus. Fique na paz.